A todos, eu declaro abertos os trabalhos e já passo a palavra à primeira equipe. As instruções já foram inicialmente repassadas para todos, com relação aos horários, o tempo de cada um, de fala de cada um que vocês devem cumprir, e eu já passo a palavra, então, para a Beatriz, que vai iniciar a fala pela equipe 246. Muitíssimo obrigada, Excelência. Boa tarde aos excelentíssimos senhores ministros, ministras, integrantes desta Corte Eleitoral e a todos os demais aqui presentes. Venho reforçar os argumentos do recurso ordinário que pugna pela reforma de alguns pontos do acórdão proferido pelo TRE do Paraná. Inicialmente, é importante frisarmos aqui que o interesse recursal dos nossos representados é de que esta Corte Eleitoral reforme parcialmente o acórdão, reconhecendo as acusações de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder religioso, com base nos fundamentos fático-jurídicos que serão expostos a seguir. Dito isso, Excelências, adentremos aos aspectos preliminares do acórdão. Em primeiro lugar, não há nada que impeça a utilização das gravações ambientais como provas na acusação de captação ilícita de sufrágio. É esse o entendimento da Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário número 583.937, que foi julgado no ano de 2009, sob o regime de repercussão geral e relatado pelo ministro César Peluso. Esse julgado ele estabelece a tese de que é lícita a gravação ambiental na seara criminal, feita sem o conhecimento dos outros interlocutores, seja ela em ambiente público ou privado. E mesmo que nesse caso citado trate-se de uma defesa criminal, esse entendimento ele também estende-se à acusação criminal, conforme o julgamento do agravo regimental no habeas corpus número 141.157, foi julgado no ano de 2019, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Portanto, Excelências, sendo aceito este meio de prova no âmbito criminal, não há uma justificativa plausível para que impeça o seu uso na seara eleitoral. Seguimos assim o raciocínio doutrinário do jurista Marco Aurélio Rangel, no qual o processo eleitoral ele tem a finalidade principal de tutelar a lisura das eleições, que é um bem jurídico de extrema relevância, visto que representa a vontade democrática do povo. E por isso é primordial, Excelências, que o julgador busque se aproximar o máximo possível de uma verdade real, com base em todas as provas possíveis e disponíveis. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte ela já é meio que pacífica quanto à permissão da utilização dessas gravações ambientais, feitas em ambientes privados, e mesmo que não haja o conhecimento dos demais interlocutores. Especialmente foi firmado a partir do julgamento do recurso especial número 408/98 do ano de 2019, sobre a relatoria do ministro Edson Fachin. Também, Excelências, esclarecemos aqui que não há que se falar na necessidade do litisconsórcio passivo entre o candidato e o autor dos atos ilícitos. Várias decisões da presente Corte já deixaram claro que não há a necessidade desse litisconsórcio no caso em que o autor do ilícito ele age como um longa-manos do candidato. Nesse sentido, podemos utilizar como exemplo o recurso especial de número 501/20, que foi julgado em maio de 2019, sob a relatoria do ministro Ademar Gonzaga. Pois bem, Excelências, passemos assim para a análise de mérito da acusação de captação ilícita de sufrágio. Senhora presidente, por favor, gostaria de formular uma pergunta à doutora Beatriz. Doutora Beatriz... Com a palavra, doutor. Obrigado, doutora Michelene. Doutora Beatriz, eu fiquei com uma dúvida com relação à questão do litisconsórcio passivo necessário que a senhora falou há pouco. A senhora se refere, esses argumentos da senhora são referentes a todas as ações que aqui estão sob análise ou sobre alguma específica? Sobre as AGEs que versam sobre o abuso de poder religioso do Lucas Souza, presidente do Centro Espírita, e da AGE que trata sobre a captação ilícita de sufrágio do Pedro Almeida, gerente do restaurante, e o João Silva. Espero que respondida a pergunta. Prosseguindo no raciocínio, Excelências, aqui agora eu vou trazer a análise da acusação, a análise de mérito da acusação de captação ilícita de sufrágio. A primeira gravação, ela nos mostra uma reunião entre o João Silva e um dos funcionários de seus... os funcionários do seu restaurante, perdão. Na qual ele promete que dará cargos no governo àqueles que tenham destaque, que tenham um desempenho melhor no seu trabalho, no restaurante, e por isso fica explícita a promessa do emprego público com a finalidade da obtenção de voto. E essa conduta ela é amplamente vedada
pelo artigo 41A da Lei das Eleições. Mesmo que não haja o pedido explícito de voto aqui, o parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele prevê que, para a caracterização desse ilícito, basta apenas a evidência do dolo, que consiste no fim especial de agir. Ora, excelências, o dolo na conduta do João Silva, ela é evidente e reforça-se especialmente quando nós passamos a analisar também a segunda gravação, que mostra o Pedro Almeida, o gerente do restaurante, com certeza é um funcionário de confiança do candidato, prometendo a um dos funcionários que o João Silva vai melhorar a situação daqueles que o ajudem a se eleger. Ou seja, é incontestável, excelências, a ocorrência da captação ilícita de sufrágio. Vale ressaltarmos que a família Silva ela tem um imenso poderio econômico e político. Tem muita influência política no estado do Paraná, tem várias empresas, tem um amplo poder econômico. E quando vemos o candidato João Silva utilizando-se de sua posição de dono dessas empresas como uma estratégia de campanha para angariar votos dos seus funcionários, é óbvia a ocorrência do abuso de poder econômico em conjunto com a captação ilícita de sufrágio. E por isso é justificado o cabimento da AGE, conforme o artigo 22 da Lei das Eleições. Ainda, essa corte admite em sede de AGE... Presidente, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Beatriz, se me permite. Doutora Beatriz, eu só acho que eu não entendi direito. Você falou no oferecimento de vantagens de emprego nas empresas dele, ou parece que falou emprego público? Emprego público, excelência, isso mesmo. Ok. Prosseguindo o raciocínio, agora adentremos a análise do mérito da acusação de poder religioso, de abuso de poder religioso. As provas acostadas aos autos, elas demonstram que em 29 de setembro do ano de 2022, o presidente Lucas Souza, do Centro Espírita Luz Divina de Curitiba, ele proferiu, diante de centenas de eleitores, um discurso em apoio aos dois candidatos que estavam presentes no evento. Podemos concluir dessa forma que a propaganda eleitoral ela foi realizada em um templo religioso e, por isso, ela fere, por analogia, podemos analisar de forma analógica, a Lei das Eleições, no seu artigo 37, caput e parágrafo 4º, que veda propaganda eleitoral de qualquer natureza nos bens de uso comum. E temos assim, excelências, os irmãos Silva, através do seu altíssimo poder econômico e sua ampla influência política no estado do Paraná, utilizando-se de um centro religioso para captar os votos de centenas de eleitores presentes, que ao momento da celebração ficam vulneráveis, excelências, às sugestões, às indicações e às ideias do seu líder religioso. E é possível, dessa forma, que haja sim a caracterização do abuso de poder religioso como uma espécie da qual o abuso de poder econômico é gênero. E isso já foi reiterado, inclusive, pela presente Corte Superior, em algumas decisões, como por exemplo, o recurso ordinário de número 265308, de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. São esses, excelências, os pontos do acórdão que merecem reforma. Dessa forma, eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra para o Dr. Lucas Anderson. Dr. Lucas Anderson está com a palavra. Certo. Primeiramente, eu queria saudar Vossas Excelências e os demais presentes aqui. Eu passo a tratar dos pontos do acórdão que não merecem reforma, a despeito de qualquer argumento que João José Silva interpuser no seu recurso ordinário ou na sustentação oral. Eu inicio aqui, Excelências, a tratar do abuso do poder econômico. Por quê? Em primeiro lugar, como demonstrado pelo Ministério Público, os irmãos Silva extrapolaram em R$ 8.000 o limite das suas campanhas. E quando somamos esse limite, temos o valor de 11.600.000 reais. E mesmo sendo uma extrapolação de baixa gravidade, não posso negar, isso já expõe o descaso de João e José com a legislação eleitoral e com a lisura do pleito. Mas o abuso do poder econômico ele é perfeitamente demonstrado quando olhamos para os gastos da pré-campanha dos candidatos. Vemos que eles gastaram na pré-campanha, de acordo com os dados oferecidos pelos próprios candidatos, o dobro do que gastaram na campanha. Ou seja, temos cerca de 23 milhões de reais investidos na pré-campanha. E considerando o período entre 10 de janeiro de 2022, quando os candidatos demonstraram sua candidatura, que queriam se candidatar, e 16 de agosto, a data a partir da qual inicia-se a propaganda eleitoral, temos aí 217 dias. Fazendo uma divisão simples, vemos que eles gastaram por dia na pré-campanha cerca de 105 mil reais, o que demonstra a abusividade desses gastos da pré-campanha, a despeito de não haver realmente um teto legal para esses gastos.
E, além disso, esse dinheiro foi usado para financiar 75 eventos ao longo do primeiro semestre do ano. Temos aí um evento a cada 2,5 dias, ou seja, menos de 3 dias, temos um evento. E, além da grande quantidade de material de propaganda, demonstrando, assim, o abuso do poder econômico. E, em decorrência dessa massividade dos atos de pré-campanha, o Tribunal ACOR reconheceu a ocorrência da propaganda antecipada. Por quê? Porque, embora o 36A preveja que a propaganda antecipada não pode ter pedido explícito de voto, esse tribunal já entendeu em vários casos, cita aqui o agravo regimental em recurso especial eleitoral de número 0600-48973, que há mais dois pressupostos, mais dois parâmetros que caracterizariam a propaganda antecipada ilícita. Seriam o uso de meio proscrito, por exemplo, o outdoor, que nesse caso realmente, até onde está os autos, não vemos que ocorreu, mas o terceiro parâmetro é a violação do princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. E claramente ocorreu no caso em tela. Não há que se falar em igualdade de oportunidades quando temos dois irmãos, donos de um patrimônio imenso, competindo com candidatos que talvez não tivessem um patrimônio tão grande. Então temos aí uma clara violação dessa igualdade dos candidatos. E mais um ilícito, e os candidatos ainda assim na pré-campanha violaram vários incisos do artigo 26 da Lei das Eleições, que estabelece o rol de gastos que só podem ser feitos no período eleitoral. Temos aí, por exemplo, o inciso 2, fala da propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio. Os irmãos contrataram empresas especializadas em publicidade para fazer suas propagandas na pré-campanha, um gasto que não deveria ter sido realizado na pré-campanha. O inciso 3, que é o aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. O inciso 9, realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Vários daqueles 75 eventos foram em espaços fechados, ou seja, alugados. Eles tiveram estrutura de som e de vídeo, ou seja, isso implica num custo que não deveria ser realizado, já que na época não havia sequer o CNPJ dos candidatos, ou seja, não havia como fazer um controle desses gastos. E além dessas ilicitudes, há mais uma, adstrita ao candidato João Silva, que ele teve em rádio pertencente à própria família Silva, 60 minutos de entrevistas de rádio a mais quando comparamos com os outros candidatos. Ou seja, embora o inciso 1 do artigo 36A da Lei das Eleições permita que os pré-candidatos participem de entrevistas, ele prevê expressamente que as emissoras têm um dever de conferir tratamento isonômico, e, obviamente, nesse caso não ocorreu. Então, temos aí, de várias formas, configurada a propaganda antecipada, e dada a magnitude desses atos, de cada um desses atos, temos também o abuso do poder econômico. E este tribunal já se pronunciou nesse sentido, cita aqui um caso emblemático e recente, que foi o recurso ordinário 060 161619, que é o caso da senadora Selma Arruda. E nesse caso, senhores, a senadora foi cassada, teve seu mandato cassado, porque essa Corte Superior, a Corte Regional e a Corte Superior entenderam que ela teria cometido os ilícitos de abuso do poder econômico e também atos de propaganda antecipada. E ela gastou, senhores, na sua pré-campanha, metade do teto da campanha. O teto de campanha da senadora é 3 milhões, creio eu, ela gastou cerca de 1,5 milhão na pré-campanha. Os candidatos aqui gastaram o dobro do teto. Ou seja, é mais do que claro a ocorrência desses ilícitos de abuso do poder econômico e propaganda antecipada. E passando para a terceira razão da condenação pelo Tribunal Regional, foi o uso indevido dos meios de comunicação. Vemos que houve, durante a campanha, disparos em massa de fake news perpetrados por apoiadores dos irmãos Silva. Ou seja, é uma violação clara ao artigo 28 da resolução 23.610 do TSE, que trata das regras da propaganda eleitoral e veda impulsionamento de conteúdo, veda disparos em massa. E dessa forma, a Corte entendeu que os candidatos seriam condenados como beneficiários desse uso indevido dos meios de comunicação. E quando analisamos o inciso 14 do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades, vemos que não é necessária a comprovação do liame de conhecimento entre o candidato e o autor desses atos, desses usos indevidos do meio de comunicação. Basta que seja comprovado que o autor foi beneficiado, que o candidato, seja beneficiado. Portanto, está clara a ocorrência do uso indevido do meio de comunicação. E... Senhora presidente, eu tenho um questionamento, por favor. Palavra, doutor Arthur. Doutor Lucas, um esclarecimento, por favor. Quando Vossa Excelência fala sobre meio de comunicação, você fala apenas sobre a questão das rádios, das entrevistas na rádio, ou envolvendo as mídias sociais como um todo? Como é que você faz essa distinção? Certo, Excelência. Outra pergunta. Eu incluo também as mídias sociais, porque, analisando a era que nós vivemos, elas são uma forma importante de comunicação e de campanha dos candidatos, e a resolução tanto a Lei das Eleições quanto a resolução do TSE, a 23.610 que eu citei, quando falam da propaganda eleitoral, falam também dos meios de comunicação pela internet. Então, eu incluiria sim eles como meios de comunicação. E se eu respondi a pergunta de Vossa Excelência, eu prossigo aqui. Pois não, pode prosseguir. Agradeço.
Então, portanto, excelências, com base em tudo que foi visto, vemos a gravidade dos atos feitos pelos candidatos, como prevê o inciso 16 do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. A mera gravidade, sem que seja comprovado a alteração do resultado da eleição, já enseja a AIS e a cassação. Portanto, a única solução clara é a manutenção da condenação dos candidatos e a inclusão, como a doutora Beatriz bem falou, das acusações de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder religioso, perdão. E devolvo a palavra. Doutora Micheline, o áudio. Doutora Micheline, o áudio. Perdão, eu já passo a palavra para a parte diversa, e vocês deliberam como vão fazer uso do tempo, a doutora Stephanie e a doutora Marina. Vão dividir o tempo em partes iguais, é isso? Isso. Então, eu já passo a palavra para a doutora Stephanie Patrício. Ok, obrigada. Primeiramente, faço os devidos cumprimentos à excelentíssima presidente dessa Corte Superior, aos senhores ministros e ministros que compõem essa Corte. Meu nome é Stephanie Patrício e aqui estou representando os recorridos e recorrentes João Silva e José Silva. Em que pese o saber jurídico do Tribunal Regional Eleitoral, aqui vou adentrar em alguns pontos do porquê estes merecem reforma respectivamente. Do litisconsórcio, da ação de investigação judicial eleitoral, da ilicitude das gravações ambientais, da ausência de abuso de poder econômico e propaganda antecipada, ausência de captação ilícita de sufrágio, ausência de abuso de poder religioso e a impossibilidade de execução imediata do acordo. Preliminarmente, é imprescindível tratar de um ponto sobre o qual o TRE do Estado do Paraná não se debruçou, que é a necessidade do litisconsórcio passível entre o candidato titular e o vice da chapa majoritária. João Silva, candidato a governador, é réu das 3 AIDs, mas em nenhuma delas houve a indicação do vice-governador para integrar o polo passivo do processo. Tendo em vista que a cassação do registro ou do mandato atinge tanto o titular da chapa quanto o vice, não se pode admitir que este sofra uma sanção sem que tenha a oportunidade de atuar no processo e oferecer a sua defesa. Considerando que a Constituição Federal, em seu inciso 55 do artigo 5º, garante a todos os litigantes e acusados o direito ao contraditório e ampla defesa, não se afigura razoável que o já empossado vice-governador seja retirado do seu cargo sem a oportunidade de defender-se. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, estando sintetizado na súmula número 38, a qual dispõe que, nas ações que visem a cassação do registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Dessa forma também, só é possível emendar a exordial para incluir litisconsórcio faltante dentro do prazo para ajuizamento da ação, ou seja, até a data da diplomação dos candidatos eleitos. O fato de o candidato a vice-governador ter sido incluído no polo passivo da AINE, ajuizada pelo Partido Comunista, não supra a necessidade desta indicação ter sido feita no bojo das 3 AIGs. Dessa forma, as 3 ações de investigação judicial eleitoral em questão devem ser extintas com resolução do mérito por decadência do direito de invocar a jurisdição com base no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Sendo esse um instituto legítimo do direito eleitoral, deve-se, para permanecer legítimo, respeitar seus requisitos legais. Descaracterizando os abusos da parte, não há que se falar em propositura da AIGE, dado que o seu objetivo principal é a proteção da legitimidade das eleições, como prevê o artigo 19, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 90. Ainda, em relação à gravação ambiental, essa viola algumas normas de direito material, devendo enfatizar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 88, a qual trata em suma sobre a inviolabilidade da intimidade e vida privada das pessoas. Deve-se considerar a possibilidade de analisar a utilização das gravações ambientais de acordo com as circunstâncias fáticas de cada caso. E no caso em tela,
o funcionário que realizou a gravação na reunião com o gerente do restaurante, ele provocou o andamento da conversa ao realizar uma indagação, seja ela qual. E a eleição acha que a situação vai melhorar se o patrão for eleito, no caso dos irmãos Silva, incitando a manifestação sobre os benefícios que supostamente seriam a eles concedidos caso contribuísse com o candidato, comprometendo o percurso espontâneo que o diálogo deveria possuir. E aqui trago como precedente um agravo regimental em recurso especial eleitoral número 45283, que foi publicado recentemente, no dia 7 de fevereiro de 2020, a qual ele fala justamente sobre a licitude da gravação ambiental nos casos em que não há indução do percurso da conversa a um ilícito. Ainda, pugna-se pela manutenção da decisão recorrida referente à ilicitude das gravações ambientais, realizadas sem o consentimento dos membros e sem autorização judicial, nas quais estão presentes formas de interferência na espontaneidade do diálogo. Dessa forma, encerro aqui a minha fala, passo a palavra... Antes da doutora Stephanie terminar, eu teria um questionamento. A palavra do Claro. Doutora Stephanie, eu fiquei com dúvida com relação à questão da gravação ambiental que Vossa Excelência falou. Pelo que me parece, o entendimento da senhora é que não é admitido de forma alguma esse tipo de gravação, é isso? Obrigada pela pergunta. Não. Conforme o precedente que eu aqui citei, as gravações ambientais, elas são lícitas, desde que não haja a interferência na espontaneidade do diálogo, a qual foi feita pela a indagação do funcionário naquela presente reunião. Dessa forma, quando há uma interferência a um ilícito, a gravação, conforme o precedente, conforme o relatório do senhor ministro Edson Fachin, ela é ilícita. Não sei se ficou respondido. Ok, obrigado. De nada. Dessa forma, eu termino aqui a minha fala, passo a palavra à senhora presidente da sessão. Eu passo a palavra agora para a doutora Marina concluir a exposição. Excelentíssima ministra presidente, excelentíssimos ministros e excelentíssimas ministras que compõem essa Corte Superior, boa tarde. Dando continuidade à sustentação, referente ao abuso de poder econômico, para que esse seja configurado, exige-se tanto a caracterização da gravidade dos atos que irão qualificar as condutas como abusivas, confronto no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar número 64 de 90, quanto à comprovação que essas condutas abusivas influenciaram nos resultados ou no pleito eleitoral em si. Segundo a jurisprudência do TSE, como pode-se observar no agravo regimental em recurso ordinário, número 537610, sob relatoria do ministro Edson Fachin, julgado em março de 2020, é que a extrapolação dos limites de gasto da campanha, sem repercussão eleitoral, ou seja, que seus reflexos não interfiram na igualdade de oportunidade entre os candidatos, não ameaça a legitimidade do pleito. E no presente caso, não existem provas de que esses gastos, eles macularam a legitimidade e a vontade das urnas. Além disso, deve-se considerar que os irmãos Silva prestaram contas em relação aos gastos da pré-campanha, mesmo tal conduta não sendo exigida, devendo-se assim ressaltar a boa-fé dos mesmos. O mero uso dos meios de comunicação, sem que seja demonstrada a influência que esses exerceram sobre o eleitorado, não pode configurar abuso de poder econômico, como pode-se notar no agravo regimental em recurso ordinário número 6015-9031, sob relatoria do ministro Sérgio Silveira, julgado em junho de 2020, o qual afirma que para que o uso indevido dos meios de comunicação seja evidenciado, essencial se faz análise do alcance que as disseminações tiveram junto à população, ou seja, a influência que essas exerceram sobre o eleitorado. E caso essa não seja comprovada, não pode se presumir o uso indevido dos meios de comunicação, não ficando evidenciada a gravidade da conduta para macular a legitimidade do pleito. No presente caso, não existe prova dos disparos em massa, uma vez que os print screens juntados são de grupos de WhatsApp, são divulgações realizadas em perfis privados, os quais são meros meios de liberdade de expressão, como evidente no recurso especial eleitoral número 13351, sob relatoria da ministra Rosa Weber, julgado em agosto de 2019,
que alega que mensagens enviadas por aplicativo de WhatsApp, perfis privados, ficam restritas aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu no caso em questão, o que justifica, assim, a prevalência da liberdade de expressão. Além disso, outro requisito para a configuração do abuso de poder econômico é a comprovação que as condutas influenciaram nos resultados ou no pleito eleitoral em si, o que se faz ausente no caso dos irmãos Silva, uma vez que as pesquisas correspondentes à campanha não podem ser utilizadas para comprovar que a vontade do eleitorado foi viciada, pois a pré-campanha, sem pedido explícito de voto, é marcado por mera liberdade de expressão, não caracterizando propaganda antecipada, com fruto no artigo 36A da Lei 9.504, de 97. Dessa maneira, não se encontram no presente caso elementos e provas robustas que evidenciam o efetivo abuso de poder econômico e a influência que esses atos, alegados como abusivos, exerceram sobre a vontade das urnas. Concernente à captação ilícita de sufrágio, o indivíduo que se beneficia da ação do candidato deve ser o eleitor para que exista ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, a liberdade de votar, bem como é necessário que seja realizado por um candidato, situação a qual só é verificável entre a data em que foi realizado o pedido da candidatura e as eleições, com fruto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. No caso em questão... Senhora presidente, eu tenho um questionamento à doutora Marina. A palavra do Arthur. Doutora Marina, não sei se eu entendi mal, mas a senhora disse que dentro do período eleitoral, do microperíodo eleitoral, só quem pode comprar voto é um candidato? É isso? Obrigada pelo questionamento, Vossa Excelência. Então, em relação à captação ilícita de sufrágio, conforme o artigo 41A da Lei 9.504 de 97, ela, de forma expressa, apresenta que a conduta de captação de sufrágio ela é exercida entre a data em que foi realizado o pedido da candidatura e as eleições. Porém, no presente caso, quando ocorreu essa alegada conduta ilícita, os irmãos Silva não tinham realizado o pedido de registro de candidatura deles. Não sei se o seu questionamento ficou respondido, Vossa Excelência. Não, o meu questionamento é um pouco diferente. Eu entendi seu ponto, mas como a forma que a Vossa Excelência falou anteriormente, parecia que no período eleitoral só quem poderia comprar o voto seria um candidato especificamente. Mas eu entendi seu ponto, já que a conduta alegada é antes das eleições aqui no caso concreto. Ok, então, muito obrigada, Excelência. Dando continuidade à minha sustentação, no caso em questão, os pedidos dos registros da candidatura foram protocolizados em 25 de setembro de 2020 e a suposta conduta ilícita teria ocorrido em 20 de agosto. Não podendo se falar, então, nessa conduta de captação ilícita de sufrágio, ante a ausência de requisito temporal necessário para a configuração e subsunção no referente artigo que citei anteriormente. Em relação ao abuso de poder religioso, esse não foi cometido por parte dos irmãos Silva, uma vez que o discurso proferido pelo senhor Lucas Souza vem ser única e exclusivamente de responsabilidade dele, pois os seus atos não foram influenciados pelos candidatos, não existe prova de que os irmãos Silva induziram o presidente do Centro Espírita. No momento do discurso, não subiram no palanque, permaneceram sentados entre os presentes. E referente à execução imediata de acórdão proferido por Tribunal Regional, segundo o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, quando uma decisão do Tribunal Regional cassa o mandato, como por exemplo de um governador ou um deputado federal, esses deverão permanecer em seus cargos até o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, deve ser reconhecida a impossibilidade de execução imediata de do acórdão que cassou os mandatos dos irmãos Silva. Diante de todo o exposto, requer seja reformada a decisão no tocante ao reconhecimento da propaganda antecipada, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e, por fim, seja suspensa a eficácia imediata do acórdão, reconduzindo os irmãos Silva aos respectivos cargos, desconstituindo a cassação dos mandatos e a inelegibilidade. Encerro aqui minha fala. Obrigada, Vossas Excelências. Vamos dar início à réplica e eu já passo a palavra para a doutora Beatriz Alves. Na verdade, Excelência, devido a ver, sou eu que vou fazer a réplica. Não sei se... Com a palavra, doutor Lucas. Pronto, obrigado. Excelências, esse é o momento no qual esse tribunal vai demonstrar por que é o chamado de Tribunal da Democracia. Porque aqui, o que está em jogo é a lisura do pleito eleitoral.
Como vemos, Excelência, e para começar na parte preliminar, eles citaram a suposta ausência de consórcio entre o vice e o cabeça de chapa. Mas podemos ver, Excelência, que é a famosa nulidade de algibeira, porque houve as 3 AGES, houve a AIME após a diplomação, e somente em janeiro foram juntadas as cotações e a fase instrutória ocorreu em fevereiro e março. Portanto, a AIME houve o vice foi citado, então ele teve total possibilidade de se defender. A fase instrutória foi feita quando ele já estava no meio do processo. E por ser uma reunião de processos, ele teve acesso a todos os autos, a todos os dados processuais. Portanto, não houve nenhum prejuízo à sua defesa. Isso poderia ser alegado muito antes. É estranho ser alegado em sede de recurso ordinário, mas enfim. Tratando aqui da gravidade. Senhora presidente, eu teria um questionamento para o doutor Lucas. Palavra do Arthur. Essa matéria seria o caso de decadência? Excelência, desde já eu queria pedir mais 1 minuto para poder responder. Pois não. Pronto, perfeito. Excelência, ao meu ver, não, porque, como a colega mesmo falou, a necessidade do litisconsórcio seria para que o vice tivesse a sua possibilidade de se defender no processo. Como ele foi juntado ao processo, ele foi chamado a participar do polo passivo, e ele esteve no processo durante a fase instrutória, eu não vejo porque acabar o processo por isso, e aqui eu aplicaria, inclusive, o princípio da primazia da decisão de mérito. Não há por uma mera informalidade na formação inicial do polo passivo. Quando ela foi corrigida posteriormente, não há por que essa pequena defeito processual acabar com o processo, tendo em vista o interesse público nesse processo. Esse é o meu ver. Então, Vossa Excelência entende que seria um vício sanável, mesmo sendo um caso de decadência, a não propositura da ação contra a pessoa correta? Eu entendo que foi sanado o vício, sim, Excelência. Não, ao meu ver, sim. Eu agradeço. Certo. Obrigado. E passando adiante, quando a colega fala da gravidade da ação, eu lembro que o inciso 16 do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades é bem claro. Não é necessário que seja provado o efeito daquele ato abusivo na eleição, apenas a sua gravidade. E quando os candidatos gastam, Excelência, 23 milhões de reais, um valor claramente abusivo e acima de qualquer razoabilidade, está comprovada aí a gravidade dos atos e mesmo considerando, e ainda assim considerando todos aqueles outros ilícitos, gastos feitos fora da campanha, fora do período de campanha, uso indevido do meio de comunicação, o uso da rádio da família para ter uma vantagem no pleito, uma vantagem na propaganda. Então, a gravidade está demonstrada. Não foi só o WhatsApp, quando tratamos do uso devido do meio de comunicação. Embora tenha havido alguns prints do WhatsApp, houve também prints de Instagram e Facebook, ou seja, redes sociais nas quais uma postagem é compartilhada para diversas pessoas. Então, há sim um grande alcance. E como, repito, o alcance é diferente de ver a influência. Então, apenas pelo fato de ele estar lá, já é visível que eles têm o poder de mudar votos, de espalhar fake news. Então, Excelências, com tudo que foi demonstrado, a única solução que está de acordo com os princípios constitucionais previstos no artigo 14, inciso 9 da Constituição, ou seja, moralidade, probidade, ética, seria manutenção da cassação dos candidatos para manter, assim, a lisura do pleito eleitoral garantida. Eu encerro minha fala e devolvo a fala. E eu já passo a palavra agora às doutoras Stephanie e Marina. Quem vai usar da palavra para a réplica? Eu, Stephanie. Com a palavra, doutora Stephanie. Muito obrigada. Bom, primeiramente, aqui eu reitero os argumentos anteriormente apresentados. Em relação à réplica do doutor, o colega da parte diversa, tendo em vista como iniciou a sua fala, que é um tribunal democrático, não pode se levar em consideração esse suprimento da ausência da defesa pela AIME, do senhor João Silva. Por quê? Primeiramente, o princípio do contraditório e ampla defesa é um pressuposto da democracia, é um direito fundamental que é pressuposto de democracia. Ao violá-lo, você está automaticamente violando a democracia. Assim, também, eu reitero a ilegitimidade das AGES por esse pressuposto e reitero que seja mantida o reconhecimento da ilicitude das gravações ambientais. Primeiro, como já foi questionado e esclarecido, com o precedente do recurso especial eleitoral, ali, somente há ilicitude quando há um induzimento ao ilícito, como já foi falado, e foi o que ocorreu no presente caso. Como foi o relatório do senhor ministro Edson Fachin, deve ser aplicado como precedente ao presente caso. Aqui também, reitero que seja reconhecido a ausência de abuso de poder econômico,
uma vez que os candidatos, os recorridos e recorrentes, irmão Silva, eles não podem ser responsabilizados pelas condutas de terceiro. Ainda inexiste prova nos autos dos gastos que macularam a legitimidade do processo e a vontade das urnas. Ainda que os print screens juntados nos autos são de meios de comunicação privadas, ficando restrito aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, o que justifica, à luz do princípio da proporcionalidade, em sentido estrito, a prevalência da liberdade de expressão. Assim, requer seja afastado a captação ilícita de sufrágio, a ausência de propaganda antecipada e a ausência de abuso de poder religioso, uma vez que nessa reunião o senhor Lucas Souza foi ele quem subiu ao palanque. Em algum momento houve o pedido explícito de voto, né? Então, os irmãos Silva não podem Doutora, ser... Doutora, evita com relação ao tempo já utilizado, viu? Já foi concedido mais 1 minuto de adicional para a tréplica. Vossa Excelência já está usando esse tempo. Ok, obrigada. E assim, reitero que deve ser reconhecida a ausência de abuso de poder religioso, os recorrentes e recorridos não podem ser responsabilizados pela conduta de terceiros, e reforço aqui novamente a impossibilidade de execução imediata do acordo. Aqui termina a minha fala e passo a palavra à senhora presidente. Muito obrigada pela atenção. Concluídas as sustentações, vamos dar início ao julgamento. Eu já devolvo a palavra para Daniel, acho que a gente vai fazer através de um link, né? Como é que vai ser o julgamento, as avaliações. Doutora Micheline, doutor Arthur, doutora Patrícia, agradeço a vocês pela participação nesse painel, nessa rodada. Sim, doutora Micheline, vocês receberam esse link. Nos próximos 15, 20 minutos, nós pedimos que vocês preencham os formulários detidos a cada critériozinho lá de avaliação, com aqueles scores ali delimitados. Parabenizo aqui, de antemão, às nossas oradoras e ao nosso orador, porque as mulheres são uma absoluta maioria, tanto entre no painel de julgadoras e julgador, quanto... Que coisa boa, não é? Muito bom. Não é, doutora? Eu tinha prestado atenção nisso. Sem nenhum demérito dos homens, mas acho muito bom. Que isso se espelhe na sociedade como um todo, nas nossas cortes eleitorais, né? Verdade. E eu já aproveito o ensejo para parabenizar a todos. A impressão que tive foi a melhor possível. E estou bem animada com o que eu vi aqui agora. A nossa justiça eleitoral vai caminhar muito bem com os senhores. Jovens que são comprometidos e, assim, se expressaram muito bem, de forma muito clara, objetiva. Estava comentando aqui com o doutor Arthur, fiquei impressionada. Muito bom, parabéns a todos. A exposição foi excelente, a melhor possível. Já parece que estão já militando há um tempão, hein? Nem sei se estão, né? Mas aparentam. Obrigada. Agradeço. Eu participei, só tinha homens, eu era a única mulher. Tá vendo, Patrícia? Os oradores eram só homens e eu, os julgadores. Sabe o que é, doutora Patrícia? Já está nas etapas mais à frente e as mulheres estão ganhando espaço, os homens estão ficando para trás. Está bem explicado, então, o motivo. Deve ser mesmo. Eu também queria parabenizar aos 4 oradores. Eu já organizei aqui em Minas, uma vez, uma competição que eu faço em anos não eleitorais. E quando a gente faz essas competições, como aparecem talentos que às vezes desconhecidos, eu já sabia, mas nessa também eu já sabia do nível dos talentos que aparecem, mas nessa eu estou também positivamente surpreendida, porque agora as pessoas do país inteiro, e dá muito parabéns, que vocês continuem. Eu tenho um filho que adora participar dessas competições, então eu conheço esse pessoal que gosta, sei como eles são dedicados, isso é ótimo para a formação profissional de vocês, para o futuro, e para nós, né, para chegar nos tribunais, tantos excelentes profissionais. Então, de parabéns todos os 4 e sucesso aí nas próximas rodadas que vocês participarem. Da mesma forma, Obrigada. Eu quero parabenizar a todos e, como eu já falei aqui em outra rodada, o objetivo aqui é o aprendizado. Eu acho que vocês estão cumprindo bem o mistério de vocês, estão buscando aprender, estão aprendendo com excelência. Podem ter certeza que vocês podiam sustentar aqui o que fizeram em qualquer corte do país, que estariam realizando um ótimo trabalho.
eu conclamo vocês, se tiverem a oportunidade, de visitar os tribunais, presenciar as sessões de julgamento, não sei se já tiveram a oportunidade, e vocês vendo lá no dia a dia, vocês vão ver que já estão desenvolvendo um trabalho de excelência. E esse é o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Parabéns a todos e continue nesse caminho. Assim como a doutora Patrícia, aqui na região da gente, eu participo dos simulados de arbitragem. E também a gente se depara com um pessoal jovem, mas muito capacitado. E aqui no eleitoral não está sendo diferente, não. Graças a Deus, vamos estar bem servidos de profissionais da área do direito eleitoral. Parabéns a todos. Obrigada. Agradeço. Ótima experiência participar do evento assim. E só para destacar aí para os nossos juízes, hoje as nossas competidoras e o nosso competidor Lucas Anderson defenderam, na verdade, o contra-argumento, né? Eles prepararam um memorial escrito defendendo os interesses processuais de uma parte e na primeira rodada fizeram as apresentações baseadas nesta tese e o desafio da segunda rodada era defender o avesso, né? A contratese. Então, eles terem conseguido fazer isso tão bem, num tempo tão curto, né? E a possibilidade de ter uma ampla compreensão de um problema jurídico, né? Olhar ele sob todas as perspectivas e construir duas apresentações opostas e igualmente incríveis. Parabéns a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Doutor Arthur e doutora Patrícia aí falaram das experiências. Doutora Patrícia, sorte aí aos seus filhos nas competições. As multicortes são experiências extraordinárias, constroem habilidades pessoais, sobretudo, muito importantes na gente. Falo aí como um ex-competidor, coach, juiz de multicorte, assim, tem um tempinho aí nesse passeio, nesse bom passeio. E, pessoal, parabéns para vocês. Essa foi a última rodada preliminar. Muito obrigado, doutora Beatriz, doutora Marina, doutora Stephanie, doutor Lucas Anderson. Muito obrigado por terem construído conosco a história desse primeiro Electoral Multicourt Competition. Chequei até hoje mais cedo. Estamos realizando juntos aqui a maior multicourt das Américas num ano de pandemia, nesse ano tão atípico que estamos vivendo. Então, vocês estão construindo essa história junto conosco, com pessoas com grandes nomes do direito eleitoral conectados aqui para essa sala do Zoom. Muito obrigado. Passo a palavra à doutora Micheline para encerrar essa rodada, agradecendo muito a vocês. Sintam-se estimulados a aprender ainda mais sobre direito eleitoral. Como o doutor Arthur bem falou, o grande legado disso aqui, acima de qualquer outra coisa, é a aprendizagem. Parabéns por tudo que vocês superaram e continuem nesse movimento de evolução. O direito eleitoral agradece. Doutora Micheline, a senhora tem a palavra para encerrar essa rodada, fazer qualquer consideração. E, em nome de toda a organização, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Eu reitero os parabéns, que já cumprimentei a todos inicialmente. Fiquei realmente com uma impressão extremamente positiva da desenvoltura de vocês. Parabenizo também a Abradep, né, e todas as instituições envolvidas na realização de um evento tão importante. Né? São nesses eventos que a gente consegue enxergar como tem jovens talentosos, e são muito jovens ainda, mas assim, com muita desenvoltura e com muita praticidade para falar, falando com muita objetividade, com muita clareza, mostrando assim, o tema de forma brilhante. Eu saí realmente, vou sair daqui com uma impressão muito positiva de todos vocês. Então é isso, é só parabenizar a todos mais uma vez, reiterar os parabéns e a Abradep e todos os envolvidos e colega Patrícia, prazer em conhecê-la, Arthur já é conhecido de longas datas, Daniel, obrigada a todos pelo convite, por estar aqui presente com vocês, foi uma experiência muito boa, muito positiva para mim. Vou aguardar então o link para a gente fazer a avaliação, mas já adianto que é a melhor possível. Muito obrigada, fico agradecida com a avaliação de todos vocês. Até logo, pessoal. Até logo, então. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.